Aí a gente sai da história de Abraão. Qual você acha que é uma boa história pra gente depois de Abraão? De Abraão, eu acho que não poderia passar por esses empreendedores pulando José. A história de José é muito legal, né, cara? José, com certeza. Se eu falasse qualquer um e não falasse de José aqui, ia ficar... José é descendente de Abraão. Ele viveu numa casa onde ele sofria o ódio dos irmãos. É interessante que o pai de José também cometeu um erro com ele, porque o Jacó, que era o pai dele, também era um empreendedor. Daria pra gente falar sobre Jacó também como empreendedor. Jacó, ele teve que mudar até de nome, porque no Oriente Médio o nome é escolhido pelo significado. Ele tem alguma coisa atrelada à sua vida. E Jacó, Yaakov, significa aquele que vai no calcanhar do outro. Yaakov, Jacó. Só que por semântica, o nome dele passou a significar enganador. Mesmo que etimologicamente não tenha sentido. É como Judas. Judas significa louvado seja. Mas pelo fato de um cara chamado Judas ter traído Jesus, quando fala em Judas hoje, você pensa em traidor. Exato. Mesmo que o nome não signifique isso na etimologia. Então Jacó muda o nome para Israel. E ele tem duas mulheres. Uma chamava-se Raquel, outra Lia. Mas ele desprezava a Lia e ficava só com a Raquel, Raquel, Raquel. E quando o filho de Raquel nasce, ele fica tão empolgado com a criança que ele começa a menosprezar os outros filhos que ele possuía. E aí uma outra coisa que muitas famílias têm dificuldade de perceber é o preferencialismo entre filhos. Há psicólogos da área de família, várias, Tânia Zaguri, que eu podia falar, o falecido, fugiu o nome dele aqui agora também, que era um japonês, daqui a pouquinho eu lembro, Isamitiba e outros mais, que dizem que não é, como eu diria, não é errado um pai se sentir mais realizado num filho do que no outro. Não é errado? Não é errado. É normal, faz parte da vida. Você tem um filho que está seguindo os seus caminhos, o outro não está. Um filho conversa mais com você, o outro é mais... Então as crianças também têm a sua personalidade. Então não é errado você ter mais prazer com o outro. Porque às vezes tem uma crise que os pais fazem, um senso de culpa, né? Não, mas eu tenho que gostar de todos igualmente. E a sociedade... Não, isso é bobagem. Isso é bobagem, você entendeu? Se você às vezes tem um filho muito na velhice, você às vezes pode ter um filho que nasceu numa circunstância, mas isso não significa que você ame mais um do que o outro. Porque gostar e amar não são sinônimos perfeitos. Você ama todos de igual modo, mas às vezes você tem mais afinidade, essa é a palavra que eu estava procurando, afinidade com um do que com o outro. O problema é quando você confunde